Olá, eu sou Irma Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Negritude Bela, Empoderamento através da literatura infantil. O projeto Negritude Bela, Empoderamento através da literatura infantil foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins das comunidades quilombolas. E ele é feito especialmente para os professores das comunidades quilombolas, da Malhadinha, do Córrego Fundo e do Morro de São João. Então a gente vai fazer aqui hoje a oficina de literatura de cordel 1. Depois vocês vão ter a sequência dessa oficina, literatura de cordel 2, com um outro cordelista, que é o Demar Cordel. Hoje a gente vai fazer introdução, vai contar um pouco da história do cordel. Muita gente pensa que o cordel é nordestino, mas ele nem é brasileiro, tá? O cordel veio lá da Europa, ele é bem antigo, e ele chegou para nós através de Portugal. E lá em Portugal, os folhetos de cordel eram vendidos na feira, expostos em cordéis, em cordão que eles penduravam de um lado pro outro e colocavam os folhetinhos assim, ó, os panfletinhos de cordel para as pessoas comprarem. Por conta disso, desse cordão, esse cordel que eles penduravam, chegou pra gente esse nome de cordel, literatura de cordel. Então, o nome literatura de cordel nós herdamos de Portugal, tá? Como muita coisa, né? Nós somos colonizados, principalmente pelos portugueses. Então, a literatura de cordel chegou para a gente com esse nome através de Portugal, e ela deu tão certo aqui no Nordeste, ela se adaptou tão bem, que muita gente pensa que ela é nordestina, ela ganhou a cara assim, no Nordeste. E a xilogravura, que é aquela forma de ilustração, aquela técnica artesanal, né, que é você fazer a escultura de baixo relevo na madeira, né? Ali você faz o desenho que você quiser e depois passa a tinta e carimba no papel. Então, a xilogravura, que tem esse aspecto aqui, né, tem esse aspecto aqui, assim, xilogravura. Isso não foi feito com técnica de xilogravura, mas parece um pouco, né? Hoje a gente usa pouco a xilogravura, mas é a técnica original de ilustração dos cordéis lá do Nordeste. E eu vou ensinar aqui uma oficina de imitação de xilogravura para você que é professor e que quer desenvolver um projeto de cordel. Peraí, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho antes, falar um pouco mais. Então, o cordel, ele chegou pra gente lá no Nordeste e deu muito certo, porque grandes cordelistas vieram do Nordeste, né? Grandes cordelistas do Brasil. Então, o primeiro mais representativo, assim, o primeiro a sobressair, foi um tal de Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, ele foi o primeiro cordelista a viver da literatura de cordel aqui no Brasil. Então, apesar dele ser cearense, ele foi para o Rio de Janeiro, ainda no século XIX, e lá ele comercializava, ele produzia os seus cordéis, produzia os livretos, e daquelas coisa rudimentar mesmo, naquela prensa rudimentar, aquela coisa bem artesanal, ele fazia os livretos e depois ele comercializava nas feiras livres. E ele sobrevivia dessa forma, não só ele, como a família. Conta-se que todos os anos, no mês de Natal, mês de dezembro, ele mandava um baú cheio de livretos de cordel para a família que
ia para a feira, ia 2, 3 membros ali para a feira, e em 2 dias vendia tudo, e com esse dinheiro eles aplicavam na lavoura e, né, era a forma como eles se mantinham todo ano. Então o Leandro Gomes de Barros, ele se mantinha e mantinha a família a partir dos livretos, da venda dos livretos de cordel. E disse que ele era assim, excelente nas histórias, as pessoas aguardavam ansiosamente todos os anos, né, uma nova história. E assim que chegava na feira, rapidinho, 2 dias no máximo, já vendia tudo. Né? Se a gente parar para pensar que naquele tempo não tinha televisão, quase que a literatura não era tão popularizada como é hoje. Então é um grande feito isso do Leandro Gomes de Barros conseguir viver da literatura de cordel. Por conta disso, ele emprestou até o dia do nascimento para ser o Dia Nacional do Cordel, do cordelista, né? Então, Leandro Gomes de Barros, que fazia aniversário dia 19 de novembro, esse dia 19 de novembro passou então a ser o Dia do Cordel, o Dia da Literatura de Cordel, o Dia do Cordelista do Brasil, que é uma homenagem a Leandro Gomes de Barros. Quando Leandro Gomes de Barros já estava velhinho, nascia outro cordelista muito famoso, muito representativo para nós brasileiros, que foi o Patativa do Assaré. Patativa do Assaré já é mais recente e ele ganhou esse nome, esse apelido, Patativa do Assaré, porque ele cantava os seus versos de uma forma muito bonita e nasceu em Assaré, né, no Ceará. Então, Patativa é um pássaro canoro do Ceará. Né? Foi ele muito cedo ainda, ele ia para as quermesses, para as feiras, cantar os seus versos, falar os seus versos. Ele falava de uma maneira muito bonita, muito lírica. E um dia alguém viu ele falando e resolveu patrocinar um livro. E dessa forma ele se popularizou mais ainda e ganhou o mundo e se tornou o nosso cordelista mais conhecido, né? Muita gente não conhece o Leandro Gomes de Barros, nunca ouviu falar, apesar dele ser tão importante para a literatura de cordel. Mas quem é que não conhece o Patativa do Assaré? Quem nunca ouviu falar desse homem, né? Aqui no Brasil não tem jeito, todo mundo conhece. Ele produziu muitos cordéis e é encantador. Certo é que ele caiu no gosto, vendeu muito, foi inspiração para música, foi inspiração para muita pesquisa, muita dissertação, muita tese, e praticamente não estudou, ele não teve condição de passar pela escola, pelo ensino regular, porque muito pobre, o pai morreu cedo, ele tinha que ajudar no orçamento doméstico. Aos 12 anos ele já trabalhava vendendo cordel. E na lavoura ele começou a trabalhar muito mais cedo. E era na lavoura que ele produzia os seus versos. Então ele não anotava, porque ele estava com a enxada na mão na hora que ele estava ali produzindo. Então ele não sentava e anotava como a gente. Na verdade, o Patativa do Assaré era um repentista, que ele vai fazendo ali, vai gravando tudo, né? Então, o caderno dele era a memória, ele memorizava aqueles versos, uma coisa linda, assim. E ele tinha essa memória, né? Como, graças a Deus, muitos cordelistas têm essa boa memória, até porque vários dos famosos nem sabiam escrever, né? Por exemplo, o Cego Deraldo, que era até cego, né? uns cordelistas lá do Nordeste, e tantos outros cordelistas cegos do Nordeste. Eu sou nordestina e eu tive a sorte de conhecer, na minha infância, cegos cordelistas. Na verdade, na minha cidade, eles eram pedintes, eram cegos que não tinham previdência naquele tempo, assim. Eles não eram aposentados, então eles viviam do que a comunidade oferecia. Então eles saíam todos os dias, batendo nas portas. Eles tinham um guia, um garoto que os guiava,
e ele batia na porta e a gente já sabia e já esperava com alguma ajuda ali. Então eles tinham vários sacos assim de algodão cru, e aí a gente colocava o açúcar, o arroz, ou farinha, ou feijão num desses sacos. E eles cantavam uma cantoria de cordel em agradecimento. Era uma coisa muito bonita, assim, de arrepiar. E muitas dessas cantorias eram inventadinhas ali. Às vezes eles perguntavam pro guia que vestido, cor do vestido que a gente estava, e inventava ali na hora, né? Aqueles que eram repentistas também. Então, o cordel, ele deu muito certo, assim, no Nordeste, apesar da grande parte da população de cordelista, hoje não, mas mais antigamente eles nem eram letrados, eles não tinham feito o ensino regular, né, estudar, passado por uma escola. Então, o cordel, a literatura de cordel é realmente cultura popular, é aquela poesia sem rebuscamento, é aquela rima bem simples, aquela rima que sai fácil, assim, sem sofrimento, né? Você não precisa estar lá atrás de preciosismo, nada disso. E o cordel, ele é dividido em cordel e em repente, né? Tem o cordelista e tem o repentista. O repentista é aquele que faz o cordel muito rápido ali na hora de chofre, sem precisar de burilamento. Geralmente ele é acompanhado por uma viola e apresenta um de dois, fica uma espécie de desafio, né? Um desafiando o outro responde, bem bonito. E já o cordel simples e puro, a cordelista como eu sou, precisa de uma caneta e um papel, porque precisa de burilar. Eu faço versos, eu conto histórias imensas em literatura de cordel, mas eu preciso de uma caneta e um papel, que eu vou fazendo, eu olho ali, não gostei, eu refaço. Por exemplo, a Epopeia Tocantinense é um livro meu que conta a história do Tocantins desde o iniciozinho, quando os franceses passaram aqui e viram o Rio pela primeira vez, no século XVII ainda. Então é uma história, comprometida com data, com veracidade dos fatos. E esses versos, eles foram refeitos, eles foram burilados, né? Porque para sair redondinho, para sair aquela rima agradável, eu refaço, eu vou falar, não gostei desse jeito, não, vou refazer aqui, estou sempre refazendo. Então, eu sou cordelista, eu preciso da caneta e do papel. Agora, tem gente que faz o verso na hora, olha para sua cara aqui e vai falando, e vai falando, e vai falando. Não precisa de papel. Esse é o repentista, ele faz no repente, entendeu? Repentista, pois é. Então, muitos dos cordelistas são repentistas, mas nem todos são repentistas. Eu, por exemplo, não sou repentista, eu sou só cordelista, entendeu? Então, o Patativa do Assaré, como eu disse, ele se popularizou desde os 12 anos, que ele já ia para as quermesses e já ganhava, ele já fazia o cordel profissionalmente, ele já falava, contava suas histórias profissionalmente, já ganhava por aquilo e já ajudava no orçamento familiar, porque ele perdeu o pai muito cedo. E ele deixou coisas assim belíssimas. Se você for no Google e se você for no YouTube e colocar, por exemplo, o Seu Doutor Patativa do Assaré, você vai ouvir áudio com a voz dele mesmo, ele mesmo declamando. Esse poema, essa história do Seu Doutor, é um clássico da literatura de cordel, é uma coisa muito linda. Ele dá um show de criatividade e engenhosidade. E tem um músico, o Raimundo Fagner, que inclusive fez uma linda canção da música popular brasileira a partir desse cordel de Patativa do Assaré. Então tem muitos outros cordelistas famosos aí no Brasil, poucas mulheres, gostaria que tivesse mais, mas tem algumas mulheres que se arriscam no cordel.
E tem um cordel bem famoso, antigo, que ele é origem de música, ele foi tema de novela, que é o Pavão Misterioso, é um clássico. E tem, por exemplo, a chegada de Lampião no Inferno, tem alguns relacionados a Lampião, que são bem clássicos também. E tem alguns temas que são queridinhos assim dos cordelistas. Por exemplo, quando Luiz Gonzaga fez 100 anos, todo cordelista que se preza fez um cordel com Luiz Gonzaga. Todo cordelista que se preza faz um cordel contando a história da chegada do Lampião no Inferno. Todo cordelista que se preza faz um cordel sobre o Padim Padicício. Tem uns temas assim que são muito comuns entre os cordelistas. Porque é a realidade deles. Quando eu falo, por exemplo, Padim Padicício, está muito ligado ali no Nordeste. E foi um milagreiro, então as histórias dele são bem famosas, principalmente por conta da tradição oral, por conta dos cancioneiros populares, por conta da cultura popular, né? Então, a literatura de cordel é uma das artes que ajudou muito na divulgação dos feitos do Padim Padicício, dos feitos de Lampião, né? Porque muita coisa é linda também, porque quando se fala, se conta, se escreve um cordel, se exagera. Eu me lembro, por exemplo, de um repente que tinha no meu livro, lá do primário, que eu não lembro da primeira parte, eu só lembro da resposta. E a resposta dá para ver quanto é exagerada. A pessoa falava assim, eu também não lembro o autor, é assim, ó: eu não tenho inveja disso, sou valente, valentão. Canguru é meu cavalo, cascavel meu cinturão. Eu engulo brasa viva, pego curisco com a mão. Um empurrão do meu dedo bota 10 morros no chão. Vocês entenderam? Então, o cordelista, ele exagera tudo, né? Ali na hora, a coisa fica bonita, o repentista mais ainda, e faz aquele negócio, e vai contando os feitos heróicos, né? Vai narrando ali todas as histórias relacionadas com aquelas culturas. E é claro que muita coisa exagerada, como no caso das histórias do Padim Padicício, muitas histórias se popularizaram aí do Lampião também, né? Muita coisa de exagero. Aqui no Tocantins, nós temos alguns cordelistas, bons cordelistas, poderíamos ter mais. A gente está aí sempre levando para as escolas os projetos de literatura de cordel, para ver se a gente incentiva mais pessoas a seguir nessa arte. Mas a gente pode falar aqui no Tocantins especificamente do Genival Nicolau, que é lá de Paraíso e que já está velhinho, mas tem uma obra vasta, é um dos cordelistas bem representativos. Aqui eu tenho dele As Desventuras do Mulato, de Araripina ao Crato, Crônicas e Poemas, O Cabo, o Mambembe, Luiz Gonzaga, 100 anos de história, não disse? Então, e tem muita coisa do Genival Nicolau que você pode encontrar nas bibliotecas, porque ele tem uma obra vasta. Hoje ele já está velhinho, está com Alzheimer, já não produz mais, mas a obra dele está aí, falando por ele, falando muito, aliás, gritando, porque é maravilhosa, né? Nós temos aqui também no Tocantins o Giano Guimarães. O Giano Guimarães é lá de Tocantinópolis. Ele é um cordelista bem ativo, ele é jovem, mas produz muito nas redes sociais. Ele está sempre postando seus cordéis. Nós temos o Juarez Alencar Pereira. O Juarez trabalha na Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Então, ele é um cordelista pedagogo e os temas dele são bem pedagógicos, didáticos. Ele está sempre preocupado em trazer
ali um recurso para o professor, porque a literatura de cordel é um excelente recurso, né? Então ele está com os temas muito atuais. Olha, por exemplo, esse aqui, Tributo ao Paulo Freire. Ele tem aqui Geografia em Rima, excelente para o professor trabalhar a geografia. Tributo ao Gonzagão, ó, de novo Gonzagão. Evolução histórica do Tocantins. Olha que cordel maravilhoso para você trabalhar a história do Tocantins. África de todos nós, olha aí, professor de geografia, que coisa boa. Pluralidade cultural. O Juarez, ele tem uma obra muito vasta, tá? Você pode pesquisar e pode ir lá aproveitar e conhecer o Juarez pessoalmente. Ele trabalha todos os dias lá no prédio da secretaria. Você tira uma foto com ele, porque ele é celebridade, né? Tem uma obra muito vasta. Olha, isso aqui é cordel do Juarez. Nós temos o Júnior Brasil, que é outro cordelista aqui do Tocantins, bem atuante também, escreve muito. E nós temos o Demar Cordel, que é o cordelista oficial dos meus projetos. Ele está sempre comigo, uma parceria boa. Olha aqui, esse livro é dele. Atrás aqui você vê uma foto dele com a Fátima Bernardes no programa Encontro. Ele já nos representou no programa do Faustão. Então ele é o cordelista oficial do Tocantins, é o que está aí representando o Tocantins na Globo, nos grandes eventos. O Demar Cordel, esse aqui é uma coletânea de livretos dele. Mas ele tem uma obra muito vasta, ele escreve todos os dias, ele é bem atuante na comunidade estudantil, está ministrando oficinas quase que todos os dias. Ele vai fazer a continuação dessa oficina, porque essa oficina aqui é a Literatura de Cordel 1, é mais uma espécie de introdução, e ele vai fazer a Literatura de Cordel 2, você vai ter a oportunidade de conhecer um cordelista oficial do Tocantins, professor. Isso para te estimular, professor, porque a literatura de cordel é muito importante para ser trabalhada na sala de aula. Então, você precisa estar muito bem estimulado para levar isso para o seu aluno, porque isso vai ajudar no empoderamento dessa criança, no empoderamento desse aluno que passar pelo projeto Negritude Bela. Aqui nesses livros, esses livros aqui do projeto, nós temos esse aqui, ó, Heroínas Negras em 15 Cordéis, da Jari de Arraes. Esse livro aqui é excelente, são 15 cordéis que falam de mulheres negras, mulheres heroínas. Então você pode começar por ele, trabalhando aí a literatura de cordel, mas pode aproveitar e fazer um projeto envolvendo o Demar Cordel, envolvendo outros cordelistas. E a gente vai ter o maior prazer em contribuir. E a gente faz um link com o projeto Negritude Bela. E é excelente. Você vai ver como a linguagem do cordel é tão própria, é tão ideal para se cantar, para se contar as belezas do nosso sertão, as belezas das nossas comunidades tradicionais. Então vamos estimular o seu aluno a escrever cordel. Você vai ver que maravilha, e você vai descobrir que existe um monte de cordelista aí na sua sala, aí ao seu redor. Porque o cordel, como eu disse, é cultura popular, ela é fácil, ela brota do povo. Não precisa de burilamento, não precisa de sofisticação para produzir a rima. Você vai pensando aqui, vai falando, vai escrevendo, é tudo muito natural. Então não há sofrimento, não há dor. Dessa forma as pessoas se envolvem, os alunos se envolvem. E a arte, né? Então quando se trabalha com arte, a boa energia flui, o entusiasmo, a alegria, é uma coisa que você vai ver como é envolvente. Inicie um projeto de literatura de cordel
Aí faça um link com o nosso projeto Negritude Bela. Começa aí com o livro da Jaride e vai abrindo portas para os seus alunos. Você vai ver como eles vão conseguir fazer coisas maravilhosas, a exemplo desses alunos aqui de Miranorte. Todos esses cordéis aqui, ó, a história de Miranorte, esse aqui não. A história de Miranorte, cordel sobre Miranorte, a história de Miranorte também. São histórias de Miranorte contadas por alunos num projeto de literatura de cordel que eu realizei lá. Então eles produziram cordéis sobre a realidade deles, o bairro, a escola, a comunidade. E então está aqui o resultado. Quantos cordéis legais, maravilhosos que a gente tem. Os professores ficaram encantados de descobrir que os alunos conseguiam sim fazer, que existia aquele tanto de poeta ali na turma deles, né? Então, se você estimular, você vai ver, professor, que tem também muitos cordelistas aí na sua sala, que tem na sua escola, você vai descobrir que o seu porteiro faz cordel, que a sua merendeira faz, diretor faz. Todo mundo gosta de fazer cordel, né? Tem gente que está meio acanhadinha ainda, mas se pega o jeito, você vai ver como deslancha, porque é bom, é aquela coisa, quando você descobre que sabe fazer, que você dá conta, você quer mais e mais. E acaba escrevendo todo um livro contando a história, né? Então, um projeto muito bom, que você pode estimular bem, é o de escrever sobre a cidade, né? Fazer uma espécie de epopeia. Aqui nesse Epopeia Tocantinense eu conto toda a história do Tocantins, desde 1610, quando os franceses passaram aqui pela primeira vez e viram o rio. Quando o rio Tocantins foi visto pelo branco, porque até então eram só os índios que conheciam o rio. Em 1610 foi visto pelo branco a primeira vez. Então eu começo a história daí, porque a partir daí começam as navegações, começam as descobertas e o desenvolvimento da região. E eu conto tudo isso de uma maneira lúdica, de uma maneira rimada, que é a linguagem do cordel. Ah, você não sabe como isso é importante. Porque a criança aprende, né? Através da ludicidade, ela aprende. A informação fica retida, ela não esquece mais. Então você pode usar a literatura de cordel para contar qualquer história que você queira contar, para inserir qualquer assunto na sua sala de aula, professor. E no caso desse projeto, que é um projeto sobre negritude, aproveita para falar dos negros, use mesmo esse cordel, esse livro que vocês ganharam aí das heroínas negras, aproveite e veja mais cordéis sobre os heróis negros e incentive os alunos a produzirem cordéis sobre os líderes aí da comunidade de vocês. Começa pelos líderes daí, né? Faz um cordel sobre o líder principal, sobre os antigos que já se foram. Vai registrando a cultura de vocês, a história de vocês em literatura de cordel, né? Isso vira documento. Então faça projetos desse tipo. Vocês vão ver como é envolvente, como os alunos vão aprender e como isso beneficia a comunidade, porque é um registro de uma parte da história de vocês, né? É muito bom, façam isso. Esse livro que vocês receberam aí também, tem aí na biblioteca, vocês podem utilizar, o Epopeia Tocantinense, é interessante, porque o aluno ele vai se apropriar da história do estado dele. Então é importante também. Isso é importante para o empoderamento, né? Você saber quem é você, de onde você veio, você saber um pouco mais da sua cultura. A gente precisa se apropriar dos elementos da nossa cultura, porque dessa forma a gente está contribuindo para fortalecer a nossa cultura. Porque vocês sabem que fortalece um povo é exatamente a cultura desse povo. Se a gente parar, por exemplo, para pensar que a cultura africana foi tão espoliada no Brasil,
quase 4 séculos de escravidão, de violência, ainda assim é muito forte. Por que essa cultura é forte? Por que a cultura do afrodescendente é forte? Porque descende da cultura africana, que é uma cultura forte, que nem todos os séculos de violência conseguiu apagar. Porque a gente percebe que a nossa culinária está cheia de coisas africanas, que a nossa nomenclatura, o nosso dicionário está cheio de palavras africanas, a nossa música, o nosso ritmo. Os elementos africanos estão muito ali, né, misturadinhos com a nossa história. E não tem como tirar, porque é uma cultura forte. Então vamos fortalecer a cultura dos quilombolas, do afrodescendente, vamos contar a história. Cada quilombo desse aí, cada comunidade quilombola dessa tem uma história linda por trás. Vamos contar essa história da linguagem de cordel, vamos fazer projetos que envolvam isso aí, e que faça esse resgate dessa história, que faça o registro dessa história. Porque isso é importantíssimo para o inventário cultural do Estado, isso é importantíssimo para o fortalecimento da cultura, não só do Estado, como dos povos tradicionais, como toda a cultura brasileira. Então, vamos usar o cordel para isso. Não é difícil, é muito simples. Eu vou dar uma técnica bem fácil, professor, para você estimular a produção do cordel. Ó, a primeira coisa é dizer para o aluno que o segundo, explicar primeiro o que é verso, né? Verso é cada linha do poema, e que o cordel, a literatura de cordel, os poemas têm que ser rimados. A poesia normal não precisa ser rimada, a gente sabe que não precisa ser rimada, mas a literatura de cordel tem que ser rimada. Uma das coisas principais, uma das características principais da literatura de cordel é a rima. Tem que ter rima na literatura de cordel, certo? Então, para rimar, para os versos ficarem redondinhos, para ficar bem legal, a gente tem uma técnica. A técnica é o seguinte, é garantir a rima no segundo verso. Você vai explicar para o seu aluno que verso é cada linha do poema, que a junção desses versos chama-se estrofe, que existe estrofe de todo tamanho, que estrofe de dois versos se chama dístico, estrofe de 3 versos se chama terceto, estrofe de 4 versos se chama quarteto ou quadrinha, e tem estrofe de muitos versos. Antigamente, os cordéis, eles eram feitos em estrofe de 8 versos. Hoje, o cordelista tem a liberdade de fazer a estrofe do tamanho que ele quer. Geralmente, a gente faz quadrinha. A técnica que eu vou dar aqui, você vai fazer uma quadrinha, entendeu? Quadrinha, 4 versos. Então, para fazer uma quadrinha, você vai explicar para o seu aluno que no segundo verso, são 4, né? No segundo, a última palavra do segundo verso é que ele garante a rima. Então, ó, estou ministrando oficina de literatura de cordel. Cordel. Então, a gente vai pegar essa palavra cordel e vai fazer um banco de palavras que rimam com cordel. Bem aqui. Então, a gente vai botar papel, pneu, céu, mel, entendeu? Vai colocando todas as palavras que rimam com cordel. Aí a gente vai experimentar essas palavras igual experimenta roupa quando estiver fazendo os versos. Ó, estou ministrando oficina de literatura de cordel, mas estou achando ruim, porque não tenho papel. Entendeu? Vocês viram que o cordel rimou com papel? Entenderam? Aí você fala, não quero essa rima aqui do papel, não. Então vamos mudar, vamos pegar outra palavra aqui do banco aqui, ó. Estou ministrando oficina de literatura e de cordel.
Gosto muito desse assunto. É como sopa no mel, mosca no mel. Ó, vocês viram que o cordel rimou com mel? Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto muito desse assunto, é como mosca no mel. Ó, mel, cordel. Ah, não quero mel não, eu nem quero papel, quero outro. Ah, então tá bom. Vamos pegar o quê? Vamos pegar céu. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Me sinto muito feliz, parece que estou no céu. Ó, cordel, céu. Você fazendo assim, seu aluno vai perceber que não é difícil rimar. Ele tendo aqui um banco de palavras, ele vai trocando a palavra que ele quiser e vai fazendo a rima que ele quiser. Entendeu? Então, no segundo verso, a última palavra do segundo verso, você faz um banco de palavras para ela. Vai pegar palavras que rimam com a última palavra do segundo verso. Você vai fazer quadrinhas perfeitas. Não tem falha. Com essa técnica aqui, professor, o seu aluno vai desenvolver a arte do cordel assim, ó. Você vai ver como ele vai virar um bom cordelista e, consequentemente, um aluno engajado, porque ali ele vai querer falar sobre tudo. O cordelista é assim. Quando ele descobre que dá conta de rimar, tudo ele quer contar rimado. Tudo ele quer escrever com rima. Dia do professor ele vai fazer uma homenagem rimada para o professor. Dia da merendeira também, dia da árvore também, dia do pássaro. Ele vai ficar escrevendo para tudo. Se Roberto Carlos morrer, ele vai fazer um cordel. E no dia que Zico morrer, ele vai fazer outro. Vai ser assim. Ele pega o gosto e não para mais. Então, a minha sugestão é que você comece hoje, professor. Hoje, pare tudo e comece a trabalhar cordel. Presta atenção nessa técnicazinha que eu dei aí, que é infalível, do banco de palavras. Você garantir a rima na última palavra do segundo verso. Ó, 4 versos, segundo verso, garante a rima na última palavra. Faz um banquinho de palavra para a última palavra do segundo verso. Pronto, não tem erro. Se você tiver em dúvida, coloca aí a mensagem aí e com qualquer momento alguém da minha equipe vai ver e vai me avisar e eu mesmo vou responder pessoalmente. Eu faço questão de responder as perguntas que vocês colocarem aí, tá? E essa oficina ela vai ficar indefinidamente aqui no blog do projeto, porque além do YouTube, né? Tem o blog do projeto Negritude Bela e Empoderamento através da literatura infantil. Nesse blog a gente está colocando todas as oficinas, vai colocar todas as atividades que os alunos desenvolverem, que é uma espécie de cantinho, é o nosso guardado, é a casa do projeto Negritude Bela. É aqui onde a gente vai colocar todos os assuntos relacionados ao projeto Negritude Bela e Empoderamento através da literatura infantil. Então você pode divulgar esse link, você pode utilizar como se fosse sua casa mesmo, leva para a sala de aula, traz a sala de aula para o blog. Eu quero ver esse blog cheio de desenhos dos alunos, cheio de atividades dos alunos a partir dos livros do nosso projeto. Porque todos esses livros aqui, a sua escola recebeu, professor. E é para trabalhar de um por um, porque a gente tem esse objetivo de contribuir com o empoderamento dessas crianças aí, dessas 3 comunidades, de várias comunidades, mas inicialmente com esse projeto aqui a gente está trabalhando especificamente para a comunidade Malhadinha, para a comunidade do Morro do São João e para a comunidade do Córrego Fundo. Então, essas 3 comunidades têm que apropriar desses livros, essas crianças têm que apropriar desses livros, os professores têm que abraçar esse projeto Negritude Bela, fazer com que essas crianças realmente se sintam impactadas positivamente pela literatura infantil, de temática afrodescendente, e que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para o sucesso dessas crianças lá no futuro, que elas consigam ser adultos bem-sucedidos, né? É o nosso objetivo, é o nosso desejo, o nosso empenho, é para que
isso aconteça. Então, voltando aqui à nossa literatura de cordel, você pode trabalhar o livro Epopeia Tocantinense, que vocês receberam aí. Que esse livro aqui, como eu disse, é de empoderamento também, porque é sobre a história do nosso estado. Então é importante que você conheça, que fale com propriedade. Então aqui, por exemplo, o aluno vai aprender coisas assim, que numa única estrofe, ele aprende aquilo e fica gravado por causa da rima. O livro começa assim: vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o rio, o francês que descobriu, no século XVII, bem no início, o que significou bom auspício. O rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Então aí eu vou falando, né? Você viu, falando um pedaço do rio, falando da luta separatista, como surgiu o Tocantins, o estado do Tocantins, e vou falando das riquezas naturais, das riquezas culturais. Conto, por exemplo, a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Você sabe, professor, como é que é a história dessa comunidade? Porque todas as outras comunidades, inclusive as comunidades de vocês, elas são oriundas elas são remanescentes de quilombo, de alguma forma de quilombo, né? Mas a comunidade quilombola da Barra da Aroeira não é. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira é remanescente de soldo de guerra. Ela foi originada com a Guerra do Paraguai, ainda no tempo do Brasil Império. Olha, sim, ainda no tempo de Dom Pedro II, na Guerra do Paraguai, eles estavam recrutando os brasileiros para levar para a guerra. E aí eles recrutavam os jovens e os pais geralmente davam ali um agregado, alguém para ir no lugar, né? Quando não queria que o filho fosse sem experiência para morrer. E eles recrutaram um tal de Simão, que era um jovem negro lá no Rio de Janeiro, pobre. E o Simão, sem experiência, o pai dele, que se chamava Félix José, o pai dele falou: não vou deixar meu filho ir, porque ele vai morrer, ele não tem experiência. Eu vou no lugar dele, eu vou me alistar para ir no lugar do meu filho. E ele se alistou. E como ele tinha experiência, ele conseguiu lutar e voltar com vida. 3 anos depois, ele voltou com vida. Quando um herói de guerra, porque assim que eles eram chamados, quando voltavam com vida, quando o herói de guerra voltava, ele recebia um prêmio, um soldo de guerra. E esse primeiro pedaço de terra que o rei dava para os mais abastados lá perto de Rio de Janeiro, pelas terras boas. Só que seu Félix José, pobre, negro, ganhou um pedaço de terra em um lugar tão distante, tão distante, tão distante que quase nem existia no mapa, que era no Goiás, né? E o seu Félix José, sem muitas possibilidades, né? Ele pobre, precisando, ele pegou aquele pedaço de terra e veio embora atrás dessa terra dele, que é aqui, ó, terra de São Domingos, aqui no Tocantins. E aí o seu Félix José constituiu família. E assim surgiu a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Essa terra que tinha esse papel que dizia que a terra era dele, que esse papel foi assinado por Dom Pedro II, a terra era boa e os fazendeiros da região cresceram o olho e
Sumir, contrataram um advogado para sumir com a documentação, sumir com os papéis. E a terra da Barra da Aroeira não é legalizada. Recentemente, o governo do estado legalizou um pedacinho dela, mas é só um pedacinho, né? A grande parte não foi legalizada ainda. E por conta disso, essa comunidade não recebe muito recurso do governo federal, né? Porque não é tida como comunidade quilombola. Mas é a comunidade quilombola da Barra da Aroeira, remanescente de soldo de guerra. Então eu conto essa história aqui, no Epopeia Tocantinense. É uma estrofe grande, uma estrofe de 15 versos, porque aqui esse livro tem estrofe de 4 versos, mas tem estrofe de 15 também. Né? Eu fazia a estrofe de acordo com o tema. Então tem tema que você fala pouquinho, ali 4 versos você falou. Mas essa história que eu contei aqui, fica difícil você contar ela em 4 versos. História grande, né? Então eu contei ela em 15 versos. Você quer ver como é que eu contei? Bem assim, ó. Temos a comunidade quilombola da Barra da Aroeira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a famosa Guerra do Paraguai, substituindo seu filho, que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar, para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Então, tá aí para vocês verem como a gente pode contar qualquer história através da literatura de cordel. Você pode contar, inclusive, fatos históricos com data, com números. Aqui eu conto sobre a criação do estado do Tocantins. Você sabe como é que o estado do Tocantins foi criado? Você sabe que antes ele fazia parte de Goiás, foi uma luta antiga, como eu falei aqui, né? Muita gente entrou na briga para o Goiás dividir. Então foi uma luta secular. E aí, na Constituição de 1988, foi criado o estado do Tocantins. Então, para contar isso, falar do artigo que foi criado, fica meio assim para os alunos entenderem. Então, eu criei um verso contando isso. Eu falo, ó, foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13, do ato da disposição constitucional transitória, criou nosso estado, Tocantins tão adorado, sua existência é a glória. Mas para o estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. Então vocês viram que o estado do Tocantins foi criado em 1988 com a Constituição Federal, que trazia em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, o artigo é criado o estado do Tocantins. E aqui você vai ensinar para o seu aluno, por exemplo, o que tem no brasão do estado? A gente sabe que a bandeira do Brasil, o lema dela está escrito o quê? Ordem e progresso, não é? O brasão do estado do Tocantins tem uma inscrição nele. E é uma inscrição em tupi antigo, uma inscrição indígena. Você sabe, professor? Seu aluno precisa saber, isso é assunto de vestibular, é assunto de concurso. Está escrito bem aqui, ó. Depois que eu falo da luta, que é a luta, né, a luta separatista, eu falo assim, ó, a luta gravou o recado, coíve, ore, retama, o povo nortense reclama, e contra um clamor coletivo, nada e ninguém aqui possa. Podemos bradar com orgulho, esta terra é nossa. Então, o lema do brasão do estado do Tocantins é coíve, ore, retama,
que significa esta terra é nossa. Entendeu, professor? Tá bem aqui, ó, atrás do nosso livro, na contracapa. E tem tanta coisa interessante aqui que o seu aluno vai aprender, que o seu aluno vai falar com alegria. Por exemplo, sabe a igreja de Natividade, a igreja de Nossa Senhora dos Pretos, que é cartão postal do Tocantins, né? Essa igreja, que é as ruínas da igreja. Aqui como é que a gente fala dela, ó? Temos as ruínas de uma igreja que Nossa Senhora proteja, tombada em instância nacional. Em pedra canga opulenta, dizem até que foi benta e virou cartão postal. É a atração da cidade, chamada Natividade, patrimônio histórico, cultural. Viu aí? De uma forma fácil, a gente vai contando tudo que aconteceu aqui no nosso estado, tudo o que a gente tem aqui de riqueza natural, de riqueza cultural e toda essa história separatista, essa história da origem do nosso estado que é tão linda, que é digna de ser chamada de epopeia, né? O que é epopeia? Um feito heróico contado em versos. Então, essa emancipação do Tocantins, depois de uma luta secular, é como um feito heróico, né? Então, aqui a gente conta a luta secular, conta sobre a emancipação do Tocantins. Por isso, o título do livro é Epopeia Tocantinense. Você pode escrever, pode estimular o seu aluno a escrever uma epopeia da comunidade quilombola da Malhadinha, epopeia da comunidade quilombola do Morro de São João, epopeia da comunidade quilombola do Córrego Fundo. Olha que coisa legal, né? Então, tá aí a ideia, é muito louvável. A literatura de cordel já deixou de ser uma subliteratura. Antigamente, as pessoas torciam o nariz para esse tipo de literatura, exatamente por ser advinda da cultura popular, né? Antigamente as pessoas não valorizavam muito a cultura popular, antes dos estudos culturais. Aí, a partir da década de 80, com os estudos culturais, a sociedade foi vendo que toda forma de cultura é louvável e não tem como se valorar culturas, né? Todas as culturas têm os seus valores. Então não existe essa coisa de uma cultura ser mais chique do que a outra. Não, todas as culturas devem ser respeitadas como manifestações culturais. Então, com isso, a cultura popular e as suas manifestações deixaram de ser subcultura. Com isso, a literatura de cordel, que é essa manifestação literária popular, deixou de ser subliteratura e passou a ser uma literatura de respeito como qualquer outra literatura. E aí a gente só agradece porque, dessa forma, os poetas populares são reconhecidos, dessa forma a literatura de cordel é mais praticada na sala de aula, é mais difundida e, consequentemente, mais cordelistas estão sendo formados e mais poesia será espalhada pelo mundo. Quanto mais poesia a gente semear nesse mundo, ora viva, melhor será o futuro. Então é isso, professor. O nosso projeto Negritude Bela, Empoderamento através da literatura infantil, ele traz essa proposta de contribuir no empoderamento aí do seu aluno, que a gente sabe que o nosso país não é um país bom para o afrodescendente. A gente sabe que, apesar
da abolição da escravidão, a desigualdade racial ainda é gritante, as políticas públicas que beneficiem o afrodescendente ainda são insignificantes. A gente precisa de muito mais. A gente sabe que o nosso país ainda é racista, muito racista, e apesar da dívida secular que nós temos para com os afrodescendentes, nós não progredimos quase nada no sentido de minimizar essa dívida, no sentido de essa injustiça a gente precisa de alguma forma corrigir, né? Então, já que não houve indenização justa na época da abolição da escravidão, já que os negros não foram indenizados, já que não houve nenhuma política pública para inserir esse negro na comunidade de uma forma digna, mesmo todo esse tempo depois, a gente vê que a disparidade social ainda é muito grande. Então, cabe a nós empoderar essa criança afrodescendente para que ele seja um adulto que saiba reivindicar os seus direitos e que saiba construir o seu lugar ao sol, né? Que a gente bem entende que se ele for ficar esperando ele não vai conseguir, porque, como eu disse, o nosso Brasil é muito injusto sobre o negro, a situação do negro no Brasil. Então vamos abraçar esse projeto Negritude Bela. Ele foi pensado com muito carinho para contribuir, professor. É um projeto para mudar a realidade do seu aluno, do seu filho, do seu sobrinho, das pessoas aí da sua comunidade. Você bem sabe quanta injustiça social há no nosso mundo. Então, vamos deixar de discurso, vamos abraçar a causa de fato. Olha, tudo está na estrutura. A gente só colhe o que a gente planta. Então, vamos plantar aqui nos nossos alunos, agora, quando criança, para que eles sejam adultos que consigam sobressair nessa nossa sociedade tão injusta para com o negro. Então vamos fazer a coisa da forma certa. É isso aí, um grande abraço, a gente vai ficando por aqui, veja todas as oficinas que a gente colocou aí no projeto, são no blog. Você já acessou o nosso blog? Você coloca o projeto Negritude Bela, você vai ver, tem muitas oficinas aí. A gente vai colocar também para o aluno, essa etapa está sendo só para vocês, oficina dos professores. A gente vai disponibilizar 20 oficinas diferentes. Depois a gente vai fazer para os alunos 20 oficinas diferentes para os alunos. Oficina de embelezamento, oficina de brincadeira, oficina de tudo que a gente compreende que pode contribuir nesse empoderamento que a gente deseja aí para as nossas crianças da comunidade quilombola da Malhadinha, comunidade quilombola do Córrego Fundo, comunidade quilombola do Morro de São João. Um grande beijo para Domingas, um grande beijo para o Raimundo, um grande beijo para Josi, um grande beijo para Raimunda. Quero estar aí novamente com vocês presencialmente, né? As oficinas a gente está fazendo aqui de forma virtual, mas vai ter contato físico também, tá? A gente vai aí, já foi, vai voltar, porque é importante isso. A pandemia deu essa atrapalhadinha, mas não é por isso que o nosso projeto não vai ser realizado com toda pompa e todo empenho, né? Nós vamos fazer sim com todo empenho, porque a gente quer que ele, inclusive, replique. A gente quer que esse projeto volte em outros editais,
né? Porque os projetos bem-sucedidos, eles não ficam só no edital. Por exemplo, eu tenho um projeto, o Caravana de Lendas do Tocantins, que ele existe desde 2014. Desde 2014 que ele existe. E todos os anos a gente consegue colocar a Caravana de Lendas em outro edital e ele é aprovado novamente porque é um projeto muito bom, é um projeto que abraça essas causas sociais, a causa ambiental e contribui muito com a realidade escolar. Então, como esse aqui, né? Esse aqui também é um projeto que contribui muito, então certamente ele vai voltar, a gente vai colocar em outros editais e vai voltar e vai dar continuidade. Então é isso, professor, um grande beijo, leia todos os livros, se encontrar pelo caminho, estimule seu aluno a ler, faça bonecas contadoras de histórias, olha, a oficina está bem aí, a gente já colocou no blog. Adote um animalzinho se puder e seja feliz. Tchau!